Olha, por mais de 2 milênios, uma única filosofia foi a grande responsável por moldar as crenças, a política e até o comportamento de uma das civilizações mais antigas do mundo. 2 mil anos, vamos parar para pensar um pouquinho nesse número. É um tempo absurdo. Isso mostra o tamanho do impacto, né? Um impacto profundo, duradouro, que influenciou a vida de bilhões de pessoas ao longo da história. Então fica a pergunta, né? Como é que as ideias de um único homem conseguiram dominar uma civilização inteira por tanto tempo? É isso que a gente vai investigar agora. E para encontrar essa resposta, bom, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Para a gente entender bem o confucionismo, primeiro a gente tem que entender o mundo que deu origem a ele. A China, ali por volta de 600 a.C., estava passando por uma transformação assim radical. A grande virada foi a tecnologia, a passagem do bronze para o ferro. Parece um detalhe, mas mudou tudo. O ferro era mais barato, mais fácil de encontrar. E isso causou uma explosão na economia. Só que, ao mesmo tempo, gerou uma bagunça social gigantesca, derrubando quem estava no poder há séculos. E aqui talvez a mudança mais importante de todas. A sociedade saiu de um sistema onde o status vinha de berço, sabe? Era herdado, e foi para um sistema onde o talento, a habilidade de cada um podia levar ao poder. Pela primeira vez na história deles, o mérito estava começando a valer mais do que o sobrenome. E foi bem no meio desse furacão, desse mundo de caos e de novas oportunidades, que nasceu um homem chamado Kong-Fuzi. Para nós, ele é mais conhecido como Confúcio, que quer dizer Mestre Kong. A vida dele foi basicamente uma busca constante por ordem. Pensa só, ele veio de uma família nobre, mas que tinha perdido tudo. Então ele viu a injustiça na pele. Depois, como funcionário do governo, ele entendeu como o poder funcionava. E, finalmente, como professor, ele tentou encontrar uma solução para o colapso de valores que ele via em todo lugar. É importante entender isso. A filosofia do Confúcio não era sobre deuses, sobre o céu ou o que acontece depois da morte. Nada disso. Era uma resposta direta, muito prática, para o caos social da época. O objetivo dele era criar um sistema, um guia mesmo, para a vida real, para o aqui e agora. Basicamente, o confucionismo é quase como um manual de instruções para construir uma sociedade boa, uma sociedade estável. O foco total é no presente, em como as pessoas devem se relacionar umas com as outras e, claro, com o governo. Tá, mas como ele ia colocar isso em prática? A abordagem dele era, de novo, super pragmática. Primeiro, educação para todo mundo, não só para a elite. Segundo, a ética, tanto pessoal quanto social, tinha que ser a base de tudo. E terceiro, era preciso valorizar e aperfeiçoar as tradições que já existiam, como o respeito aos antepassados. E no coração de toda essa filosofia tem um conceito muito poderoso, o de que cada pessoa deve cultivar a sua própria virtude. Esse é o grande ideal do confucionismo, o chamado homem superior, ou Junji. E o mais importante aqui, isso não é um título que se herda, não tem a ver com dinheiro ou família. É um estado moral, uma meta de vida que qualquer um, em tese, poderia alcançar se buscasse se aperfeiçoar. O contraste aqui é bem claro, né? A filosofia apresenta uma escolha fundamental que a gente faz todo dia. A pessoa pode ser guiada pelo que é certo, pelo bem de todos, ou pode ser guiada pelo ganho pessoal, pelos impulsos. E essa escolha que, no fim das contas, define não só o caráter de uma pessoa, mas o da sociedade inteira. E é claro que essa ideia se aplicava diretamente à política. Para Confúcio, o exemplo moral de um governante valia muito mais do que 1 milhão de leis e punições. A lógica é simples. Um líder virtuoso inspira o povo a ser virtuoso. A estabilidade vem de dentro para fora, não pela imposição da força. Bom, com tudo isso em mente, vamos voltar àquela nossa pergunta lá do início. Afinal, por que essa filosofia não só sobreviveu, mas floresceu por 2 mil anos, a ponto de virar o alicerce da civilização chinesa? E aqui está a grande sacada. O Confúcio foi um grande reformador, mas não um revolucionário. Ele não chegou mandando todo mundo abandonar suas crenças, seus deuses. Pelo contrário, ele pegou tradições que já eram fortes, como o culto aos antepassados, e deu a elas uma nova camada, um novo propósito moral. Resumindo, o confucionismo deu tão certo porque ele não pareceu algo estranho vindo de fora. Ele oferecia soluções práticas para problemas muito reais daquela época, mostrava um caminho claro para ter ordem no meio do caos e, principalmente, conversava com valores que já faziam parte da cultura, como o respeito à família e à hierarquia. Fez sentido para eles. E com isso a gente fecha essa nossa análise dessa filosofia incrível que moldou uma civilização inteira. Muito obrigado pela companhia até aqui. Se esse mergulho na história despertou algum interesse, não deixe de seguir o nosso trabalho, curtir, comentar, compartilhar, isso ajuda muito. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Pensando no nosso mundo de hoje, que também vive em constante mudança e cheio de incertezas, será que essa ideia de focar na virtude pessoal, na responsabilidade com o coletivo, ainda tem algo a nos ensinar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.